Bom dia, amados irmãos. Com alegria em nosso coração, nós nos reunimos nesta manhã para cultuar ao Senhor. Vamos à leitura do Salmo 122 para atendermos à santa convocação para este culto solene. Salmo 122, assim diz a palavra do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Vamos, irmãos, nos colocar em pé e louvar ao Senhor através desse salmo. Convido o pastor Messias. Bom dia, irmãos. Deus abençoe a todos. Convido a amada congregação ainda em pé para uma oração de invocação. Vamos buscar a presença do nosso Deus para prestarmos a Ele um culto verdadeiro. Oremos. Pai eterno, santo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor de toda a glória, Deus excelso, majestoso, bondoso, justo juiz, Deus misericordioso, Criador dos céus e da terra, a Ti, Deus, nós queremos cultuar nessa manhã. Para Ti, Senhor, estamos aqui reunidos nesta santa comunhão com Teus filhos e filhas e juntos, Deus, unidos com toda a Tua igreja que o adora em espírito e em verdade, na terra e no céu. Seja onde for, Deus, que tiver um culto solene, seja onde for, Senhor,
que houver uma comunhão santa com o propósito de cultuá-lo e de adorá-lo, Deus, nós nos unimos com esses nossos irmãos. E que seu nome seja de fato adorado na terra, que seu nome seja de fato exaltado, glorificado, Deus, que teus grandes feitos sejam lembrados, sejam mencionados, sejam referidos por nós, Senhor, sejam o motivo da nossa meditação. Nós sabemos, Deus, que somos imperfeitos e falhos, por isso, reconhecendo nossos pecados, Deus, nós pedimos perdão ao Senhor e lhe pedimos, Deus, que aceite o culto aqui. Lhe pedimos também, Senhor, com todo o respeito e reverência, que pelo teu favor e graça, o Senhor venha nos instruir com a tua santa palavra. Que neste momento, Deus, nós possamos adorá-lo e cultuá-lo como o Senhor deseja. Embora a nossa imperfeição, mas nós pedimos o auxílio do teu Santo Espírito para prestarmos um culto verdadeiro a ti. No nome santo e poderoso de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Amados irmãos, vamos ao voto da segurança da nossa fé. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amada congregação, pode assentar-se. Estamos no dia do Senhor 47. Convido os amados que estão acompanhando para que prossigamos no estudo. Semana passada nós analisamos o dia do Senhor 46 e vimos o prólogo da oração modelo que Cristo nos ensinou, né? Entendemos um pouquinho do porquê Cristo ordenou nesta oração a nos dirigirmos a Deus como Pai Nosso. Nós, um tremendo privilégio, né? Podermos chamar o Deus Criador de todas as coisas de Pai. E de fato esse Deus, Ele nos tem um amor como o amor de um pai mesmo. No entanto, um amor perfeito, né? Um pai humano, por mais que ame o seu filho, ele está sujeito a erros e falhas. Deus não, Ele ama com amor perfeito e Ele não está sujeito a erros e falhas. Então nós podemos com toda segurança nos dirigir a Deus como Pai Nosso, porque de fato Ele é o nosso Pai, aquele provedor, protetor, abençoador, né? Aquele que nos instrui com amor e com segurança, como um pai dedicado instrui o seu filho. E também nesse prólogo da oração nós aprendemos que nós devemos dizer: Pai nosso que estás nos céus, para que nós não percamos a referência da santidade de Deus, da distância da perfeição de Deus, tanto moral quanto nos seus atributos, está de nós. Deus está no céu e nós na terra. Nós somos sujeitos à corrupção e ao erro. Então, da mesma forma que nós, com toda a segurança, nós nos dirigimos a Deus em oração como um Pai nosso, nós entendemos que este Pai é perfeito em santidade, em pureza, moralmente, né? E tudo aquilo então que Ele nos ensina, tudo aquilo que Ele nos exige de nós, é altamente puro, moral e perfeito para a nossa própria segurança. Hoje, no dia do Senhor 47, nós vamos entrar nas petições. E aqui nós vamos analisar a primeira petição. A pergunta 122. Qual é a primeira petição? Resposta: santificado seja o teu nome. Isto é, que nos concedas, antes de tudo, que possamos te conhecer de maneira correta e que te santifiquemos, glorifiquemos e louvemos em todas as tuas obras, nas quais brilham o teu poder infinito, sabedoria, bondade, justiça, misericórdia e verdade. Também
que nos concedas que dirijamos toda a nossa vida, pensamentos, palavras e ações, de tal maneira que o teu nome não seja blasfemado por nossa causa, mas que seja sempre honrado e glorificado. Nós vemos aqui duas situações. Quando a primeira petição é: santificado seja o teu nome. Nós estamos pedindo isso para Deus. Mas nós tememos que haja uma má interpretação das pessoas sobre esta oração. O nome de Deus já é santo, por si só Deus é santo. O seu nome é santo, as suas obras são santas. Deus é perfeito em santidade. E esta petição, teu nome seja santificado, se nós olharmos por esta perspectiva, que Deus já é santo e que o nome de Deus já é santo, ela perde o sentido da petição, do pedido. Então nós devemos entender por que o Senhor Jesus nos encoraja então a começarmos esta oração com o prólogo que nós já analisamos, e na primeira petição pedirmos, nós estamos pedindo a Ele: santificado seja o teu nome. Este pedido é para que o nome de Deus seja santificado em nossas vidas. Este Deus que é perfeito em moral, em santificação, Ele está tão longe de nós que nós precisamos do auxílio dEle para que nós possamos entrar neste universo de santificação. Nós precisamos, para que a nossa vida seja correta, para que a nossa vida seja uma vida de paz de fato, guardada, amparada por Cristo, com a prosperidade que o próprio Deus nos dá, com a segurança que o próprio Deus nos dá. E aquela paz interior só é possível quando nós entramos neste universo de santificação pura de Deus. Então nós precisamos que o nome de Deus seja santificado em nossa vida de fato, e não apenas por palavras. Ou seja, eu sei que Deus é santo, mas eu preciso entrar nesse universo. Como que um pecador que está ainda neste mundo, nesta carne, sujeito a tantos erros, pode entrar nesse universo? Apenas através de Cristo, como auxílio do próprio Deus, nos conduzindo nessa santificação. E aí, quando nós entramos nesse universo, nós vamos ver que antes de tudo, antes de todas as coisas, nós devemos conhecer a maneira correta em que santifiquemos e glorifiquemos e louvemos a Deus. Nós estamos aqui reunidos para prestarmos um culto. O que será que habita na mente dos servos de Deus quando estão reunidos em Santa Comunhão para prestar um culto a Deus? Será que o que está na nossa mente é: eu quero uma satisfação pessoal e participar de um culto que me agrade? Eu quero que as músicas que toquem me agrade, eu quero que o dirigente do culto pregar me agrade, eu quero que as palavras sejam doces no meu ouvido, e assim estou cultuando a Deus. Será esse o fator motivador? Será que o que está na nossa mente quando nós vamos cultuar a Deus? Eu venho cultuar a Deus porque eu quero que Deus me abençoe, eu quero que Deus resolva o problema do meu filho, eu quero que Deus resolva o problema do meu marido, eu quero que Deus resolva... Será que é esse? Não, não é. Então, quando nós começamos a entrar no universo de santificação de Deus, e quando nós pedimos a primeira petição, depois nós vamos ver nos próximos domingos que nós vamos pedir também pelas nossas necessidades. Nós vamos aprender isso. Mas antes de tudo, a primeira petição é a santificação, ou seja, que eu entre neste universo de santificação de Deus. Então, quando eu vou cultuar a Deus, e nos meus momentos íntimos da minha vida, nos meus momentos da minha rotina de trabalho, de estudos, na minha vida pessoal, no meu relacionamento familiar, essa santificação vai me acompanhar. Mas ela deve estar presente, acima de tudo, no momento de culto. No momento de culto eu me esvazio de tudo. Não me importa se as músicas que vão tocar vão me agradar, não me importa se a palavra que será pregada vai soar doce aos meus ouvidos, não me importa isso. A única coisa que me importa
é que Deus seja cultuado em espírito e em verdade. Então Deus, ele é o centro do culto. E eu só vou cultuá-lo em espírito e em verdade se eu entender este universo de Deus em santificação. Então é por isso que vem aqui, que nos conceda antes de tudo que possamos te conhecer da maneira correta e que te santifiquemos, glorifiquemos e louvemos. Agora olha só, em todas as tuas obras, nas quais brilham o teu poder infinito, sabedoria, bondade, justiça, misericórdia e verdade. Vocês estão vendo que todos esses atributos aqui, eles estão centrados em Deus e não no homem. Não é no homem que está centrado aqui. Esse motivo aqui de santificação é buscar a proximidade com Deus e exaltar os atributos de Deus. Que te santifiquemos, glorifiquemos e louvemos pelas tuas obras. Pelas obras que Ele fez. Ou seja, a criação, a eleição, a rejeição dos ímpios, a justiça e o juízo que Ele exerce no mundo, o livramento que Ele nos dá, e por aí vai. Todas as obras de Deus, tá? Nas quais brilham o teu poder infinito. Então, nessas obras de Deus que eu observo, não só pelas Escrituras, mas que nós observamos no dia a dia, nós vemos Deus agindo nas nossas vidas, que nós possamos glorificá-lo e louvá-lo, porque um Deus santo agindo em meio a pessoas pecadoras. Louvar a Deus pela sua sabedoria, pela bondade, pela justiça. A justiça de Deus nem sempre nos é favorável, porque às vezes nós estamos errados. E às vezes a justiça de Deus, ela vem nos corrigir, mas mesmo assim nós glorificamos a Deus. Se nós começarmos a colocar um pensamento que Deus, ele é o meu serviçal, e que eu cultuo a Deus porque Deus concede tudo o que eu quero, eu não vou ter submissão o suficiente de entender quando Deus me corrige nas minhas más falhas. E se eu não tiver essa compreensão, eu não posso dizer Pai Nosso no início da oração. Porque um pai não é apenas o provedor, o pai é aquele que corrige também quando o filho está errado. Pela sua misericórdia. A misericórdia de Deus é o fato de nós não sermos consumidos. E acima de tudo, irmãos, pela sua verdade. A verdade de Deus não é a nossa. Nós devemos entrar na verdade de Deus. A nossa verdade, como nós faríamos as coisas, cada um tem uma opinião, cada um faria de um jeito, cada um teria uma perspectiva, mas só existe uma verdade absoluta, que é o próprio Deus. Cristo, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele nos deu a sua revelação escrita. O culto tem que ser de acordo com a verdade de Deus revelada ao homem, e não com o que nós achamos. A forma de nós nos santificarmos tem que ser de acordo com a forma que Deus revelou ao homem, e não com a forma que nós achamos que deveria ser. É errado aquele pensamento que está hoje, nós vemos muito em redes sociais, que fala, não, eu tenho que ter liberdade de consciência para interpretar a Bíblia. Isso é um erro. Isso é um erro, ele é sutil, mas é demoníaco isso. Porque quando você pensa que você tem que ter liberdade de consciência para você interpretar a Bíblia, você está tirando a iluminação do Espírito Santo para a sua própria mente pecaminosa e corrompida pelo pecado interpretar a Bíblia que você está lendo. Nós devemos ter a iluminação do Espírito Santo nesta palavra que já está revelada há tanto tempo, tá? E essa é a verdade. Então nós devemos conhecer a Deus. Eu convido você aqui, de forma rápida, a João capítulo 17, verso 3. Olha porque nós devemos conhecer a Deus e o benefício que nos trará. Aqui João é a oração sacerdotal de Jesus, né? João 17. E ele diz aqui, olha, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é esta. Não julgue, essas pessoas não se enganem, achando que podem ficar fora de comunhão, ou podem prestar um culto
fundamentado na imaginação humana e adorar a Deus segundo a imaginação humana e acha que está prestando serviço a Deus, não se engane essas pessoas. Porque somente conhecendo a Deus é que se alcançará a vida eterna. Então o louvor que nós prestamos a Deus é o louvor que a Bíblia ensina. A santificação que nós buscamos de Deus é a santificação que a Bíblia ensina. E as características, o caráter, os atributos de Deus, do Deus que nós servimos, o Deus verdadeiro, é o Deus que é revelado pelas Escrituras e não pela imaginação humana. Tá? Então nós devemos tomar um pouco de cuidado com isso. E por fim, não vai dar para aprofundar mais, também que nos conceda que dirijamos toda a nossa vida. Note que esse santificado seja o teu nome, não é para momentos, alguns momentos específicos da nossa vida. Momentos de culto, momentos de reunião familiar, momentos quando a igreja se reúne para uma confraternização, os estudos bíblicos, não é para esses momentos também, claro, mas não só para esses momentos, mas que nos concedas, que dirijamos toda a nossa vida. E toda a nossa vida vai incluir pensamentos, palavras e ações, de tal maneira que o nome de Deus não seja blasfemado por nossa causa, mas que seja sempre honrado e glorificado. E note que nessa petição é que Ele nos conceda que isso seja assim, porque todo bem procede de Deus. Então o homem, pelas suas próprias forças, pelo seu próprio intelecto, pelas suas próprias convicções, ele não vai conseguir agradar a Deus desse jeito. Ele só vai agradar a Deus em obediência ao que Deus revelou na sua santa palavra. Tá bom? Então, a primeira petição, antes de tudo, depois virão, na oração modelo, depois virão petições pessoais, das necessidades que temos e tantas outras coisas que nós podemos pedir. Mas a primeira petição é que o nome de Deus seja de fato santificado na nossa vida. E essa é a nossa luta. Essa é a porta da entrada, esse é o principal de tudo. Porque não adianta Deus nos conceder todo tipo de outros pedidos se Deus não é santificado em nossa vida. Porque sem a santificação verdadeira, ninguém verá a Deus. Tá bom? Então que o Senhor abençoe essa pequena porção desta palavra. Convido a amada congregação para louvarmos a Deus com o hino 385. Esse momento, aquele que sentiu o desejo de ofertar, esse momento é oportuno. 385. Vamos nos colocar em pé? Os que puderem, Vamos louvar a Deus, vamos ao Senhor. Santo, Santo, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus. Santo, Santo, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus. Santo, Santo, Deus o nosso eterno Pai. Santo, Santo, deu-nos bênçãos por Jesus. Vede, vede, ao Senhor glorificai. Vós os salvos pela cruz, sim, conosco glória dai. Vinde, vinde, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre ó exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus. Santo, Santo, exaltemos nosso Deus.
Santo, Santo, exaltemos com fervor, hoje, tribuguemos todos nós, hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, ó exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, ao Senhor de todo amor, Deus de glória, Deus de luz e Deus de paz, cantem glória. Hoje nós também louvor, vimos dar-te que te apraz, pois nos deste Salvador muitas bênçãos. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, ó exaltai, cantem, louvem lá dos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Amada congregação, ainda em pé, vos convido a professarmos a nossa fé através do credo. Aqueles que estão seguindo na página 67. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Amada congregação, pode assentar-se, e mesmo assentados, louvemos a Deus com o Salmo 61. Minha oração
Convido a amada igreja que abra suas Bíblias no livro de Juízes, livro dos Juízes, capítulo 13. Assim diz esta passagem, a partir do verso 1. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: Um homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: Eis que tu conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando esta se achava assentada no campo. Porém, não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher, e correndo noticiou a seu marido, e lhe disse: Eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher. E tendo chegado ao homem, lhe disse: És tu o que falaste a esta mulher? Ele respondeu: Eu sou. Então disse Manoá: Quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Respondeu-lhe o anjo do Senhor: Guarde-se a mulher de tudo que eu lhe disse. De tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Permite-nos deter-te e te prepararemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei de teu pão. E se preparares holocaustos ao Senhor, e o oferecerás.
porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual é teu nome, para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos? Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares e os apresentou sobre uma rocha ao Senhor. E o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. Sucedeu que, subindo para o céu a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela. O que, vendo Manoá e sua mulher, caíram com o rosto em terra. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porque vimos a Deus. Porém sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares. Nem nos teria mostrado tudo isto, nem nos teria revelado tais coisas. Depois deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Maané-Dan, entre Zorá e Estaol. Convido também, amada congregação, para a leitura do Salmo 11. Verso 1. No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma: foge como pássaro para o teu monte? Porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos, às suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Antes de nós orarmos e iniciarmos esse sermão, eu gostaria que você meditasse na pergunta que está aqui no versículo 3, mas que você meditasse da seguinte perspectiva: olhando para a sua vida, para a sua conduta, para os seus projetos de vida. Se os seus projetos de vida não constam, não estão, ou se você não pretende fundamentar tudo em Deus, eu te faço essa pergunta: ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Se o seu futuro, que você pretende, que você está edificando agora com as suas mãos, se você não se importa em fundamentar em Deus, eu deixo essa pergunta: destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Qual será a força do nosso braço, das nossas mãos? Vamos orar. Pai, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo, nós apresentamos a Ti essas passagens que lemos e pedimos o Teu auxílio, Senhor. Nós reconhecemos nossa pequenez. Mais uma vez nós confessamos a Ti que somos miseráveis pecadores e carecemos do Teu perdão. Perdoa-nos, pois, Deus, segundo a multidão das Tuas misericórdias. Neste momento de culto, onde estamos diante da Tua santa palavra, nós precisamos da Tua instrução. Por favor, nos instrua, Deus, pela Tua graça. E lhe pedimos isso com todo respeito e reverência, porque a Tua instrução será vida para os nossos ossos, saúde para a nossa carne,
alegria para o nosso coração, luz para os nossos olhos, para caminharmos, Deus, segundo a Tua graça. Por isso nós lhe pedimos, com todo respeito e reverência, nos instrua, que Teu Santo Espírito nos ilumine nessas passagens reveladas da Tua Santa Palavra. Eu te peço, Senhor, pois eu não tenho nada de mim mesmo a ensinar aqui. Eu te peço, com toda a sinceridade no meu coração, que eu diminua, mas somente a Tua Palavra prevaleça, porque a Tua Palavra é a verdade. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Convido os irmãos a voltarem lá em Juízes. Vamos voltar lá. Juízes capítulo 13. Juízes capítulo 13. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, nós vemos nesta passagem que nós lemos de Juízes, capítulo 13, uma declaração bastante triste, que está no versículo 1. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor. Ou seja, estes fatos que se deram aqui, foi durante um período em que os filhos de Israel, ou seja, a nação, estava fazendo o que era mal perante Deus. E nós vemos aqui, nós vamos ver ao longo dessa situação aqui de Sansão, Deus intervindo, 2 intervenções de Deus: juízo e livramento, juízo e libertação. Nós vamos ver Deus aqui operando, nós vamos ver Deus aqui na sua forma de direito, Deus conduzindo a história. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, ou seja, o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Nós vemos bastantes sermões acerca de Sansão, e nós vemos muitos sermões que são baseados nas ações humanas, na ação dos filisteus, por exemplo, em oprimirem o povo de Israel, na ação de Israel em fazer mal perante Deus, e tantas outras coisas que são pertinentes ao universo humano. Mas eu quero vos proclamar aqui o universo divino, o universo de Deus, aquele universo de santificação, que quando nós fazemos a primeira petição, santificado seja o teu nome, é o nosso alvo, é o nosso modelo, é onde queremos estar e entrar. Este Deus Todo-Poderoso. Então nós vemos aqui somente nesse versículo 1, Deus intervindo com juízo. Fez mal, voltou a fazer mal. Os filhos de Israel voltaram a fazer mal diante do Senhor. Então o Senhor, os entregou nas mãos dos filisteus. E ainda com tempo determinado, por 40 anos. Nós vemos muitas pessoas passando algumas adversidades na vida, algumas situações, e são incapazes de reconhecer Deus nas adversidades. Nós vivemos um falso evangelho, parece, no nosso país, onde as pessoas veem Deus nas coisas boas, na prosperidade, nos livramentos. Está certo, nós devemos ver Deus nas coisas boas, mas Deus não está ausente das coisas más. É o mesmo Deus que opera de dia e de noite, na luz e nas trevas, no céu, no inferno, na terra, no mar. Ou seja, aonde houver algum espaço no universo, Deus está operando eficazmente. Eficazmente. E é por isso que nós podemos descansar nele, porque esse Deus tão poderoso assim, que opera eficazmente, tanto no bem como no mal, é o Deus que nos ama, é o Deus que honra as suas promessas, e é o Deus que nos conduzirá em segurança para a vida eterna. Nós notamos aqui, irmãos, no verso 1, que Deus intervém com juízo, entregou aquele povo na mão dos filisteus.
E ao longo da história de Sansão, nós vamos ver Deus intervir, levantando um libertador. Deus levantou vários libertadores e levanta constantemente vários libertadores. Deus levantou Moisés para libertar o povo do Egito. Deus levantou o Gideão. Deus levantou o rei Ciro, que nem do povo de Deus era, para libertar a nação. Deus levantou o Cristo, seu próprio Filho, para nos libertar do seu próprio pecado, dos nossos próprios pecados. Deus, Ele atua e opera, levantando libertações para o seu povo, sempre que necessário. Mas não perca de vista que Deus também interfere com juízo no mundo. Muita situação, irmãos, vou falar por opinião minha, mas muitas situações que nós vemos hoje no mundo, eu entendo como juízo de Deus, e eu entendo porque ao longo das narrativas bíblicas, como este versículo primeiro aqui, nós vemos Deus intervindo com juízo no mundo. E como nós estamos vendo ao longo já 6 meses, né? Estamos estudando ali o livro do Apocalipse, nós vemos Deus intervindo com juízo. Então nós aprendemos nesta situação sobre a responsabilidade e as consequências das ações humanas. Nós vamos aprender isso aqui com Sansão. A responsabilidade do homem, as consequências das ações do homem. Mas nós vamos aprender também a determinação de Deus sobre as situações. E essas determinações de Deus, elas serão cumpridas. Nós vemos claramente e comentamos muitas vezes a ação do homem e a determinação de Deus. Nós vemos isso em Jonas. Foi pregado aqui alguns domingos atrás. Nós vemos isso na ação de Jonas. Deus determinou algo e as ações do homem querendo agir de tal forma. A determinação de Deus prevaleceu. Nós vemos isso claramente na vida do apóstolo Paulo, que ele tinha um objetivo definido, que era buscar e perseguir a igreja de Cristo e trazer cativos, para encarcerar os irmãos e irmãs, e ele foi até Damasco. Mas nós vemos Cristo intervindo, e ainda fala para Ananias: este é um vaso escolhido por mim para sofrer pelo Evangelho. E nós vamos ver a mesma situação acontecendo com Sansão, ou seja, a determinação de Deus para o que ele estipulou para Sansão, para o que ele determinou para Sansão, vai se cumprir, apesar de Sansão querer dar todo tipo de fuga e escape possível. E eu espero que esse sermão, amados irmãos, nos edifique a tal ponto de nós vermos que é inútil um braço de ferro com Deus, e que é prazeroso e seguro a obediência. Nós vamos ver aqui algumas coisas. O propósito de Deus versus o arbítrio do homem, representado aqui hoje por Sansão. Deus determinou a consagração de Sansão de Nazireu. Não era obrigado a ser Nazireu no Antigo Testamento. A pessoa voluntariamente, aquele que sentia o desejo, voluntariamente fazia um voto de Nazireu. Era uma espécie de consagração a Deus que a pessoa fazia. Deus não exigia isso de ninguém. Não era obrigatório. A pessoa que sentiu o desejo, queria fazer, a pessoa então fazia isso voluntariamente. Neste voto incluía não cortar o cabelo, jamais o cabelo cresceria até onde ia, não tomar vinho, nem bebida forte, nunca. Não era proibido, mas fazia parte do voto. Não era obrigado as pessoas não cortarem o cabelo, fazia parte deste voto. Não comer coisas que eram consideradas imundas e não tocar em cadáver. Tá? Então nós vemos aqui. Agora olha só, esse voto, ele era voluntário. Quando aparece aqui o anjo do Senhor, e você deve ter notado na sua Bíblia, esse anjo do Senhor com letra maiúscula, isso é uma teofania, é uma aparição de Deus ali, é o próprio Cristo, como nós vamos ver aqui na cristologia do sermão. Quando Cristo aparece para a mulher de Manoá, a mãe de Sansão, ele já determina que Sansão terá o voto de Nazireu.
Sansão não teve a escolha, não partiu de Sansão, não foi voluntário. Deus determinou, com um propósito bem definido, conforme nós vamos ver daqui para frente. E olha só, Deus incutiu aqui que ele seria nazireu, a exemplo de Esaú e a exemplo de Jacó, que nem bem nem mal haviam feito ainda. Sansão não havia feito nem bem nem mal. Sansão não estava sequer concebido, quando Deus já determinou que ele deveria ter o voto de nazireu. Sansão podia fazer bem ou mal o seu trabalho, mas não poderia fugir dele. Não poderia fugir daquilo pelo qual Deus o levantou. Imagine uma coisa. Esse Deus não é Deus só de Sansão. Ele é o teu Deus. Ele é o Deus que você está aqui hoje cultuando. E é o Deus que está te instruindo, assim como a mim está me instruindo também, através da sua santa palavra. Este mesmo Deus determinou a sua vida. Determinou antes da sua substância. A sua substância estava informe ainda no ventre da sua mãe. Salmo 139, verso 16. Ele decretou, estipulou e determinou os seus dias, quando nenhum deles ainda havia. Da mesma forma de Sansão. Da mesma forma de Sansão. Então Deus te colocou numa família. Então Deus te colocou numa geração. Você tem uma data de nascimento ali. Você faz parte daquela geração. Deus te colocou naquela família. Deus te colocou naquela igreja. Deus te colocou naquela cidade, naquele ambiente. Deus tem um propósito bem definido para você. Isso aqui não é algo aleatório que simplesmente aconteceu por um acaso. Não, não é. Não é, porque a palavra de Deus, ela dá importância até à vida intrauterina. Olha só o que o anjo do Senhor fala para a mãe de Sansão. O chamado para libertar o povo era Sansão. Deus determinou que Sansão tivesse o voto de nazireu. E ele se dirige à mãe de Sansão. Você. Ela também não fez o voto. Não comerá da videira, não beberá vinho, nem bebida forte, nem comerá coisa imunda, porque o filho que você vai gerar, tal. Vocês estão percebendo, irmãos? Que aquele útero é santo, é sagrado, porque gera vidas. E a vida que será gerada ali é uma vida preciosa para Deus e que tem propósito, e que o homem não tem direito de intervir na vida que está sendo gerada no útero que Deus criou. E ele fala: você, mãe, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, porque ele terá o voto de nazireu. Então, irmãos, nós temos, assim como Sansão, nós também nascemos com um propósito bem definido. Você é importante aqui, você é importante na sua família, onde você estiver. Somos falhos, todos nós, somos miseráveis, somos pecadores, mas todos nós temos a nossa importância na obediência para aquilo pelo qual Deus nos chamou a realizar. Não existe uma obra mais importante ou menos importante. Existe uma obra importante, que é o sacrifício de Cristo na cruz. A igreja age, um faz parte do outro, um pelo outro, dentro do propósito do corpo de Cristo, que é a obra importante. Então, a mãe já tinha até que se preparar, ainda antes do bebê estar no seu ventre. O homem, Manoá, mesmo diante da glória de Deus, que a mulher refletiu para ele, pôde pedir confirmação do seu caminho. Veja o verso 8, aqui no capítulo 13. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Eu vou te falar uma coisa: Deus sempre ouvirá uma oração súplice assim. Sempre. E Deus sempre responderá uma oração súplice assim, mostrando o caminho. Sabe por quê? Porque nesta oração
não houve dúvida. Ele não duvidou de Deus. Olha só, a mulher falou isso para ele. E olha como ele orou. Ah, Senhor meu, rogo-te, que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine. Ele não entendeu direito somente com a mulher passando para ele. Ele não entendeu direito, ele queria mais informações. Eu acho que nós que somos homens estamos entendendo bem isso, né? Eu queria mais informações, queria mais elementos ali para estruturar um pensamento, porque na verdade era algo muito sobrenatural, né? A mulher chega e fala, olha, me apareceu um anjo e me disse isso, isso e isso. Mas o interessante aqui é que ele não duvidou. E a oração dele foi súplice, Senhor, por favor, faça com que ele volte de novo e nos ensine. Porque eu não entendi muito bem o que minha mulher me falou. Mas eu creio, eu confio. Uma oração centrada na fé, na confiança, mesmo que a gente não entenda as circunstâncias, mesmo que a gente não consiga entender algumas coisas, mesmo que algo pareça estar nublado na nossa mente, na nossa visão, mas uma oração de fé, pedindo a Deus, confiando nele, que nos ensine o caminho. Uma oração humilde, uma oração súplice, assim, Deus nunca vai rejeitar. Um coração contrito não desprezará, ó Deus. Senhor, eu não estou entendendo bem, eu não sei bem o que fazer, eu não consigo entender nem mesmo o que eu estou fazendo, mas me ensine o caminho, venha, me mostre, através da sua palavra, me ensine o caminho a seguir. Uma oração simples assim, é diferente daquela oração, Deus, eu vou fazer isto, me abençoe nisso. Deus, eu determino que o Senhor abra aquela porta para mim. Deus, eu exijo isso ou aquilo. É muito diferente. É a oração de um servo. É a oração de quem confia e de quem vê que de fato o nome de Deus está sendo santificado naquela vida. Eu não entendi bem o que minha mulher me falou, mas eu confio. Senhor, aparece e me ensine o caminho. E de fato, olha só a resposta, verso 9. Deus ouviu a voz de Manoá. Aqui, irmãos, tem um detalhe tão sutil, mas tão importante para nós entendermos, que não é só que Deus ouviu a oração de Manoá. Não é que a oração de Manoá chegou a Deus. Deus, é como se quisesse dizer assim, ó, Deus entendeu a perturbação daquele homem. Deus entendeu aquela angústia. Deus entendeu aquela alma. Deus entendeu o que ele estava sentindo. Como assim? Minha mulher é estéril. Minha mulher é estéril, ela não pode ter filho. Aí ela me falou que viu um anjo. Será que ela vai se magoar com isso? O que está acontecendo? Não, eu creio, eu vou crer nisso. Eu creio em Deus. E, Senhor, me ensine, venha e me mostre e me ensine. Deus entendeu a alma, a angústia daquele homem. O que estava passando na mente dele naquele momento. Que situação super nova era aquela? Que algo imprevisível, algo que ninguém podia imaginar que iria acontecer. E Deus entendeu a profundidade daquela alma. Eu quero dizer para você o seguinte, o mesmo Deus que intervém com o juízo, o mesmo Deus que levanta o libertador, o mesmo Deus que dá ordem de como será isso ou aquilo antes de nós nascermos ou termos feito bem ou mal, o mesmo Deus super poderoso que controla todas as coisas do mundo, é o Deus que tem a sensibilidade de entender a tua alma, a tua angústia, e não importa a razão ou o motivo pelo qual você está chorando, ou não importa a razão ou o motivo pelo qual você não está entendendo nada, ou não importa a razão ou o motivo pelo qual você olha para a sua vida muitas vezes e fica frustrado e decepcionado com as coisas, Ele está entendendo perfeitamente a tua alma. O autor da carta aos Hebreus, ele fala assim, olha, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, ao contrário, Ele entende as nossas fraquezas. Ele entende a nossa angústia, Ele entende os nossos conflitos, Ele entende até mesmo aqueles momentos que a gente está beirando a incredulidade. Basta, irmãos, recorrer a Ele. O que nós devemos ter em mente é o seguinte, existe um Deus que controla a história e que nos ama. Recorra a Ele, não tente com seus próprios braços, não tente estruturar uma vida sem a presença dEle. Destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? E aqui então, irmãos,
a palavra vai seguindo. E a teofania, ela é confirmada, a teofania, a aparição de Deus, né? Veja aqui no verso 15. Então Manoá disse ao anjo do Senhor, percebe que na tua Bíblia está com letra maiúscula? Então Manoá disse ao anjo do Senhor, isso aqui se refere a Cristo. Porque essa palavra anjo é no sentido de mensageiro, né? Cristo veio com uma missão de mensagem aqui. Essas teofanias, quando aparece anjo com letra maiúscula no Antigo Testamento, são aparições de Cristo no Antigo Testamento. Então Manoá disse ao anjo do Senhor, permite-nos deter-te e te prepararemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá, ainda que me detenhas, não comerei do teu pão. E se preparares holocausto, ao Senhor o oferecerás. Está vendo? Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor, qual é o teu nome, para que quando se cumprir essa palavra, te honremos? Olha a resposta de Cristo. Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse, por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Quando o anjo aparece aqui, ele responde, eu sou. Quando Manoá fala, és tu o homem que falou com a minha mulher? Ele responde, eu sou. Esse eu sou está com a letra maiúscula também. Tá certo que tem 2 pontos antes, mas normalmente, depois desses 2 pontos, vem letra minúscula. E ele apresenta como eu sou da mesma forma que Deus. E aqui ele diz, por que pergunta sobre o meu nome? Que meu nome é maravilhoso. Isaías capítulo 6, verso 9. Que o seu nome será maravilhoso conselheiro. Respondeu-lhe o anjo do Senhor. 19. Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares e os apresentou sobre uma rocha ao Senhor. E olha só, e o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estão observando. Sucedeu que, subindo para o céu a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela. O que vendo Manoá e sua mulher caíram com o rosto em terra. Lembra que ele fala, se você me preparar um cabrito, eu não vou comer para você. Eu não vou comer com você. Mas se você oferecer a oferta, oferece para o Senhor. Que era ele mesmo. Próprio Deus. Aí, Manoá não entendeu, mas aí ele pegou e perguntou o nome. Ele falou, por que me pergunta o meu nome, que é nome maravilhoso? Eu não sou um anjo, simplesmente. Aí ele pega e faz a oferta. Quando ele faz o holocausto, ele vai, o anjo do Senhor sobe ele recebe aquela adoração, ele recebe aquela oferta, e ele sobe nesse aroma aí, nessa história, né? E verso 21. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. E olha só, como isso eles mesmos perceberam e confirmaram. Disse Manoá à sua mulher, certamente morreremos, porque vimos a Deus. Então eles reconheceram ali que de fato era Deus, era a presença de Cristo ali. E a mulher, mais consciente do que o Manoá aqui nessa coisa, ela falou, se ele quisesse nos matar, ele já tinha nos matado. Né? Ele não ia trazer essa revelação toda, não ia aceitar a oferta, não ia ter todas essas coisas. Né? Então, é algo maravilhoso de fato. Só que isso acontece conosco. Isso acontece conosco. Nos seus momentos onde você vai de fato buscar Deus, onde você vai de fato do fundo da sua alma adorar a Deus, quando você fala, Senhor, eu quero santificar o seu nome na minha vida. Esse é o teu nome santo. Eu quero fazer parte desse universo de santificação. Eu não quero ficar fora disso. Ele vai nessa fumaça de louvor aí que você está produzindo, e ele se manifesta a você através da sua palavra. Uma coisa nós devemos entender aqui, Deus não vai parar no meio. Deus nunca vai parar no meio. Então, o que Deus determinou para você vai se cumprir. Como você vai realizar isso? Se você vai chorar ou não, tem vezes que a gente chora, porque não depende de nós, né? Depende de circunstâncias e coisas que acontecem. Mas muitas vezes nós choramos por causa de nós mesmos. É muito mais simples, irmãos, obedecer.
e fazer a nossa caminhada, o que Deus colocou nas nossas mãos, e seguir em frente. Então Deus, Ele não vai parar no meio. A ação humana, por sua vontade própria, ou seja, pela vontade própria do homem, só trará complicações. Então nós vimos aqui que ele apareceu para os pais de Sansão. E Sansão já nasceu sabendo disso, porque seus pais já foram ensinando. A mulher foi obediente, se guardou daquilo que o anjo do Senhor mandou que ela se guardasse, e eles ensinaram, falaram: olha filho, você tem o voto de Nazireu, não vai ter como fugir, não deu opção de escolha para ele não. E aí, olha só como foi a vida de Sansão. Beirava a desobediência. Beirava a desobediência. Olha primeiro trabalhinho que ele deu para os pais. Verso 2 do capítulo 14. Subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe e disse: vi uma mulher em Timna, das filhas dos filisteus, tomai-me-a, pois por esposa. Queria uma mulher estrangeira, o que não podia. Parece que a vida de Sansão era sempre assim, os olhos dele brilhavam para o que não podia. Tudo que era proibido, o coração dele batia forte. E os olhos dele iam para aquele lado. E ele, vira e mexe, ele rodeava aquilo. Só que ele tinha algum princípio. Porque ele foi ensinado pelos seus pais: filho, olha, apareceu o anjo do Senhor para nós. Foi assim, foi sobrenatural, nós fizemos uma oferta para ele falou isso, ele falou que o nome é maravilhoso, tua mãe se guardou no voto de Nazireu, você já nasceu dentro desse voto, e Deus tem um propósito para a sua vida, e ele acreditava nisso. Ele tinha esse princípio. Só que ele ficava rodeando ali a desobediência, o que não pode, e a primeira coisa, queria uma mulher estrangeira. Depois, um dia, apareceu um leão. E como Deus tinha dado muita força para ele, Deus colocou aquela força no cabelo dele. Nós já vamos entender isso mais tarde. Ele acabou matando esse leão. Defesa própria, tudo bem, tá? Deus concedeu que ele matasse esse leão. Mas olha só, ele mudava o caminho dele para ver o leão morto. Lembra que no voto de Nazireu não podia tocar cadáver? Olha só o que ele fez. Versos 7 e 8. Deixa eu ver aqui onde que está. Verso 8. Depois de alguns dias, voltou ele para tomar e apartando-se do caminho, para ver o corpo do leão morto. Eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. Chegando ao seu pai e à sua mãe, deu-lhes do mel e comeram. Porém, não lhes deu a saber que do corpo do leão é que tomaram. Ele não podia tocar em cadáver. Aí, ele foi pegar a mulher estrangeira que ele quis pegar como esposa. Ele se apartou do caminho para ir ver o leão morto. Para quê? Ele nem podia tocar em cadáver. Aquilo lá só tinha passado. Deus deu um livramento para ele. Ele se aparta do caminho, vai ver. Quando chega lá, olha só como Deus vai provando as pessoas, né? Tinha um enxame de abelha e tinha um favo de mel. E ele vai e pega do favo de mel. Aí ele vai comendo pelo caminho, ainda dá para o seu pai e para sua mãe e não fala nada. Não fala de onde ele pegou. Não quer levar bronca dos pais, né? Não quer levar bronca do pai. Depois, olha só, até um pouco antes, ele mudava de caminho também para passar pelas vinhas. Olha o verso 5. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Timna, e chegando às vinhas, eis que o leão apareceu e tudo mais. Ele tinha, parece que, obsessão para andar perto das vinhas, mas ele não podia comer. Ele não podia pegar daquelas vinhas lá, mas ele ia lá. Sabe o que é isso aqui, irmãos? É tipo a mulher de Ló. Não está propriamente no pecado, não está propriamente praticando aquelas coisas, mas tem aquela atração que não consegue deixar de olhar. Ló, sai daí e não olhe para trás, nem tu, nem tua mulher, nem teus pertences, nem teus servos, ninguém olha para trás.
mas ela quis dar a última olhadinha. Ela não praticava, mas quis dar a última olhadinha. Sansão, ele não pegava daquelas vinhas, mas ele queria passar perto, queria sentir aquele cheirinho da uva, queria sentir aquele clima. Irmãos, Sansão flertava com o pecado. Ele vivia flertando com o pecado, flertando com a desobediência. Sabe o que é isso? Descuido. Isso é imprudência. O nome disso é imprudência. Nós sabemos que aquilo nos faz mal. Nós sabemos que aquilo nos faz mal. Certa vez eu vi uma notícia no jornal que eu fiquei aterrorizado. Eram jovens que consumiam uma substância aí, pegavam os carros dos pais, desciam a ladeira, embaixo a avenida é a preferencial. Desciam a ladeira na Banguela e não paravam quando chegava na avenida. Eles faziam isso de madrugada. E simplesmente não paravam quando chegavam na avenida. A polícia teve que intervir nisso que eles estão fazendo. Isso daí é imprudência, é brincar com o mal. Imagina se um jovem desse sofre um acidente e fica tetraplégico. O arrependimento dele para a vida inteira. Aquilo que era adrenalina vai se tornar o que o resto da vida dele? Sem contar que ele pode matar uma outra pessoa inocente aí, né? O nome disso é imprudência, insensatez, loucura. E Sansão fazia isso. E eu quero dizer para os irmãos que muitas pessoas vivem exatamente como Sansão. Podem não estar praticando efetivamente algum ato, mas está flertando com ele. Isso é perigoso. Abandona. Faz que nem Davi, pega a espada, corta a cabeça do gigante e segue em frente. Ele teve consequências duras. Capítulo 15, verso 6. Olha só. Perguntaram os filisteus, quem fez isso? Responderam, Sansão, o genro do Timita, porque ele tomou a mulher e a deu seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a ela e seu pai. Mataram a mulher de Sansão e mataram o seu sogro, os filisteus. Ele começou a ter consequências desastrosas na vida dele. Para começar, essa mulher nem era para estar com tão livre acesso aos filisteus assim, porque deveria ser uma mulher do povo de Deus. Mas a vida dele começou a ir para um lado que começou a trazer consequências para ele. Só que, por pior que possa parecer, mesmo com essa tragédia familiar, Sansão não aprendeu a lição. Nós não vemos lá no livro do Apocalipse que, mesmo eles passando todas aquelas adversidades, ainda assim não se arrependeram e não glorificaram o Deus do céu, não mudaram de comportamento, lembra? Continue imundo com as suas imundícias, continue justo a santificar-se. É bem isso. E Sansão, ele não se arrependeu. E olha só, verso 16, capítulo 16, verso 1, ele acaba consumando mais pecado. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Então chegou uma hora que ele acabou consumando, ele já perdeu, ele flertou tanto com coisas erradas, tanto com a desobediência, tanto com a sua própria imprudência, que chegou uma hora que aquilo já fazia parte do contexto dele. Ele se deixou corromper tanto que aquilo já era natural para ele. Ele perdeu a referência, que ele tinha voto de Nazireu. Ele não podia nem sequer comer uma uva. Aí ele vai e se deita com uma prostituta. Porque ele perdeu o contato com o pecado, ele perdeu o contato com o zelo, ele perdeu o contato em ser fiel a Deus, ele perdeu o contato com os princípios que seus pais lhe ensinaram. Porque ele traçou o seu caminho. Então nós estamos vendo aqui a responsabilidade humana, as consequências das ações humanas. O homem não é um robozinho que Deus fala assim, Sansão, você vai libertar o povo dos filisteus e você vai ser fiel à minha vida inteira, tudo que eu... Não, ele tem ações, escolhas, e ele vai fazendo. Só que os planos de Deus nunca vão ser frustrados. Esse é o ensino bíblico. E Sansão, ele não precisava ter passado tanta coisa como ele passou. Por fim, como ele não aprendeu a lição, ele acabou juntando-se a outra mulher estrangeira, que foi a que lhe traiu. Que foi a que conseguiu tirar dele o segredo que... Todo mundo conhece a história de Sansão, né? Por isso que eu não estou contando, né?
Ela conseguiu iludir ele, para ele, depois na terceira tentativa, ele acaba contando, é Dalila, né? Ele acaba contando para ela que a força estava no cabelo. Então ela vai e entrega para os filisteus, e eles cortam o cabelo de Sansão, e Sansão perde a força. Ele não aprendeu a lição. Depois de tudo isso, ele ainda não aprendeu a lição dele, e ele vai e casa com outra mulher estrangeira, que é a Dalila. Verso 4, né? Do capítulo 16. Depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher no vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Bem, ele prolongou a sua missão até o último momento da sua dor. A missão dele, o que ele tinha que fazer, e realmente ele fez, porque era a determinação de Deus, ele conseguiu prolongar até o último momento da dor dele. Se tem um exemplo de vida de alguém que é do povo de Deus, não estou falando de pessoas, de réprobos, de incrédulos, alguém que é do povo de Deus. Se tem um exemplo de vida de um servo de Deus imprudente, eu acho que Sansão, se ele não for mais, ele está entre os candidatos aí, porque realmente ele brincou com fogo demais. E ele prolongou aquela dor dele até o último momento. Se nós olharmos aqui, capítulo 16, versos 23 e 24, os filisteus já estavam prontos para sacrificar para Dagon, porque os filisteus adoravam, né, o deus, com letra minúscula, né, o falso deus Dagon. Verso 23, então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício a seu deus Dagon, e para se alegrarem, e diziam, olha só o que eles diziam, nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Chegou ao ponto daqueles homens crerem que um falso Deus tinha entregado nas mãos dele alguém que Deus levantou para libertar a nação. Então ele prolongou a dor dele até o último. Já não tinha mais o que envergonhar Deus, já não tinha mais o que envergonhar o voto de Nazireu, já não tinha mais o que envergonhar os seus pais, os princípios, já não tinha. E até a própria força que talvez ele confiasse naquilo, ele acabou perdendo porque confiou na mulher errada. Na mulher que não era uma mulher do povo de Deus. É o jugo desigual. E aí, no final de tudo, como nós sabemos, né? Verso 27 aqui, no capítulo 16. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Ele virou espetáculo daqueles pagãos. Aí, houve o despertar. Sabe lá o verso 17 lá do capítulo do filho pródigo de Lucas 16? Caiu em si. Esse versículo tão simples, para mim, ele é tão marcante, que muitas vezes nós temos que passar por esse processo do caiu em si, tomar sobriedade, ter um lampejo de entender, falar, meu Deus, onde que eu estou? O que eu estou fazendo? O que está acontecendo? Uma hora, o cristão, ele vai ter essa clareza. Só que, irmãos, eu apelo, isso pode ser logo. Não precisa prolongar até a última gota de lágrima. Não precisa prolongar até o último ponto de sofrimento. Isso pode ser logo, e para ser logo basta uma coisa: obediência. É duro, é difícil, não é fácil abrir mão da própria vontade para fazer a vontade de Deus, não é fácil, não é. Ninguém diz que é, a Bíblia não diz que é. Ninguém diz que é fácil. Mas, irmãos, é seguro. É seguro. E ele foi prolongando até o final. Aí chegou lá, verso 27, né? Verso 27. Ora, a casa estava 3.000 pessoas e Sansão se divertia. Verso 28. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, a menos por um dos meus olhos.
Porque os filisteus, quando eles prenderam Sansão, eles furaram os 2 olhos de Sansão. E Sansão estava lá fraco, cego, humilhado, servindo de festa para pagãos, desonrando a Deus, o Deus verdadeiro. E aí então, nesse último momento aí, que ele já ia ser sacrificado mesmo. Aí ele tem um lampejo. No último momento ele vai cumprir a determinação de Deus. E então ele faz essa oração. E parece que Deus estava esperando só ele fazer essa oração aqui. Abraçou-se, pois, Sansão, verso 29, com as 2 colunas do meio, em que sustinha a casa, e fez força sobre elas com a mão direita e uma com a mão esquerda na outra. E disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais do que os matou na sua morte, dos que o mataram em sua vida. Você percebe que a força estava no cabelo de Sansão por causa de um propósito de Deus, era um símbolo. Porque aqui Sansão estava careca, cego, ele não tinha mais força, ele conseguiu derrubar as 2 colunas. A força vem de Deus. Estava no cabelo de Sansão como um símbolo. Sansão, essa aqui é a marca que você é consagrado e que você vai seguir a sua vida dentro desse voto de consagração, de obediência, que foi o voto de Nazireu, que Deus decidiu para ele. Não podia passar navalha no cabelo. Não passe navalha no cabelo. Não passe navalha na sua obediência. Não deixe o pecado cortar a sua obediência, o seu coração obediente, o seu coração desejoso de fazer a vontade de Deus, de ficar no caminho de Deus. Não entregue as suas pérolas a quem não merece. Não confie naquele que vai te ensinar ou que vai te entregar a uma situação onde a sua obediência será cortada. Não seja imprudente, não brinque com o mal, não flerte com o pecado. Te cuida de você. Você tem um propósito bem definido por Deus, aonde você está inserido. E olha só, Sansão morreu junto com os filisteus. Não foi um suicídio tradicional, mas teve que dar a vida para cumprir o determinado por Deus. Não precisaria, mas ações humanas em desobediência a Deus leva a isso. Vai desgastar tudo. E eu quero terminar aqui nosso sermão com o Salmo 11 que nós lemos. No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte? Se tem alguém ou alguma situação que está te propondo, foge como um pássaro, não te esqueça que isso é um conselho de ímpio. Não te esqueça que isso é um conselho do mal. Não te esqueça que isso quer passar navalha na tua obediência, para você perder a tua força, porque no Senhor me refugio. Olha a indignação do salmista: no Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o monte? O que está falando dentro da minha alma, para eu fugir como um pássaro, se o meu refúgio é o Senhor? Por que eu quero fugir da determinação de Deus para a minha vida? Por que eu vou querer ser como um Jonas? Por que eu vou querer ser como um Sansão? Se o propósito de Deus vai se cumprir, e eu não vou poder evitar, e eu só vou prolongar sofrimento com as minhas ações humanas insensatas. Se for para cair em si, caia antes de cometer a loucura. O jovem pródigo e o Sansão caíram em si, vamos usar essa expressão assim, depois de cometerem as loucuras. Se for para cair em si, irmãos, o que nós precisamos, caia antes de cometer a loucura. Evite o mal. Porque eis os ímpios aí, verso 2, armam o arco, dispõem a flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Eles estão ao oculto, armados.
São as Dalilas, em que nossa alma muitas vezes quer confiar. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Se destruir os fundamentos, que poderá fazer o justo? No último momento de dor e de angústia, clamar a Deus: Senhor, cumpra a determinação então agora. No ventre do peixe lá, 3 dias, com algas na cabeça, no estômago de um peixe. Não deve ser algo muito agradável não, né? Clamar a Deus: Senhor, ao Senhor pertence a salvação. Eu vou lá para os ninivitas. Irmãos, se for para cair em si, caia antes da loucura. Ora, verso 4. O Senhor está no seu santo templo, nunca se esqueça disso. Nos céus tem o Senhor o seu trono, nunca se esqueça disso. Os seus olhos estão atentos, nunca se esqueça disso. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens, nunca se esqueça disso. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, nunca se esqueça disso. Mas ao que ama a violência, sua alma o abomina. Nós não somos esse povo. Nós não somos esses. Não adianta querer confiar. Nós não somos. Fará chover sobre os perversos, brasas de fogo, enxofre, vento abrasador, será parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo e Ele ama a justiça, nunca se esqueça disso. Os retos lhe contemplarão a face. A justiça que o Senhor determinou para ser feita através de nós, nós não temos justiça própria, a justiça de Cristo, que Ele determinou que seja feita através de nós, vai ser feita. Pode ser com lágrimas ou pode ser com alegria. Nunca se esqueça disso. Quero convidar os irmãos, como resposta ao sermão, louvarmos a Deus com verso 11. Com Salmo 11, perdão, irmãos. Medite mais uma vez na letra desse salmo enquanto louvamos a Deus. Os filhos dos homens
Ainda em pé, irmãos, vamos a uma oração final. Após a oração, a bênção. Então estará encerrado o nosso culto. Após o encerramento, peço que os irmãos fiquem sentados, temos alguns avisos. Oremos. Pai precioso, grandioso, nós te louvamos, Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque, através dos exemplos, Deus, dos personagens do Antigo Testamento, o Senhor nos ensina, Deus. O Senhor nos ensina o seu conceito, a sua vontade, o seu agir, Senhor, as suas determinações e o seu amor, Deus. Tudo que o Senhor faz tem um propósito, Deus. Nós também somos libertadores ao levar o teu santo evangelho, ao termos uma conduta, Deus, de gratidão a ti, vivendo como cristãos neste mundo. Nós também representamos, Deus, os libertadores que o Senhor levantou. Mas nós não queremos, Senhor, fazer como Jonas, como Sansão, como outros, Deus, que prolongaram a dor. Nós queremos ser como Isaías, que disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E cumprirmos o nosso ministério, seguros no Senhor, guardados, até que o Senhor nos leve para si. Por isso, Deus, nós lhe pedimos perdão por toda a nossa negligência, perdão se muitas vezes nós flertamos, Deus, com a loucura, com o pecado. E nós lhe pedimos, Deus, que a sua palavra nunca se afaste de nós, Deus, que nós possamos sempre ter em mente o recorrer ao Senhor, que nosso coração e nossa mente não venha mais nos enganar, ó Deus. Que as Dalilas, Deus, que se apresentam a nós muitas vezes como alguém que possamos confiar, ou situações que possamos confiar, que não venham nos enganar, ó Deus, mas que nós possamos, Senhor, ficarmos firmes na rocha, que é o Senhor. Que os fundamentos em nossas vidas não sejam destruídos, mas que nós possamos servi-lo, Deus, realizando a vocação pela qual o Senhor nos chamou, para realizar a nossa obra aqui nesta terra, Deus, a obra que o Senhor de antemão preparou a cada um de nós. Despeça-nos em segurança, Deus, dê-nos um domingo de paz, de tranquilidade, permita que possamos vencer essa semana, livra-nos do mal, Senhor. O Senhor que entende as nossas fraquezas, Deus, nos fortaleça, Deus, atenda as nossas orações, nos ajude, nos faça caminhar, ó Deus, no caminho de segurança. Obrigado pelas nossas famílias, obrigado pela nossa igreja, Senhor. Obrigado pelos nossos irmãos e irmãs. Esses valores, Deus, nós não queremos ser ingratos ao Senhor, nós reconhecemos o valor de cada um, de cada situação que o Senhor nos colocou. Muito obrigado, Deus. Obrigado pelas nossas esposas, pelos maridos, os pais, os filhos, os irmãos em Cristo, Deus. Esta família enorme que o Senhor nos concede. Pedimos que o Senhor abençoe o nosso país, que este ano essas eleições só prevaleça a Tua vontade, que o Senhor proteja aqueles que estão carentes, Deus, indefesos, que o Senhor cure aos enfermos segundo o Teu propósito, estenda a mão aos tentados e traga paz aos aflitos. Abençoe todo o Seu povo, espalhado em toda a face da terra, e traga paz a Jerusalém. Oramos no nome santo e sagrado de Jesus Cristo, Seu Filho amado. Amém, Senhor. Receba a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, agora e para todos sempre. Amém e amém. Encerrado, irmãos.